Oi, pessoal. Hoje à noite começamos nossa jornada pelos mistérios antigos que cercam um dos textos mais elusivos da história, o misterioso Livro de Salomão. Imagine-se parado em um vasto deserto, o calor do sol queimando sua pele enquanto o vento sopra a areia, fazendo o horizonte se contorcer. O ar é seco e o silêncio é quase palpável, interrompido apenas pelo sussurrar do vento. Esse deserto não é apenas um lugar qualquer. Ele é o cenário de segredos que remontam séculos, a terra onde reis um dia reinaram e onde antigos pergaminhos podem ter sido enterrados sob camadas de tempo. Agora, antes de começarmos essa jornada, respire fundo, relaxe. E antes de se acomodar completamente, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço por aqui. Adoraria saber de onde você está assistindo. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele suave som de fundo e vamos começar a nossa jornada de hoje juntos. Então, enquanto você começa a caminhar, sente a poeira ancestral sob seus pés. A mesma poeira que um dia cobriu os tribunais reais do rei Salomão. Você não está apenas andando por qualquer deserto. Este é a terra das lendas. A terra onde Salomão, o rei sábio, uma vez governou. E em sua posse havia um livro. Não um livro qualquer, mas um que prometia conter conhecimento tão poderoso que poderia comandar o próprio mundo natural. Um livro que se dizia ter sido escrito por Salomão, ou talvez com sua orientação, e que foi perdido para a história por séculos. Este livro era dito conter sabedoria que transcende a compreensão humana, com instruções sobre tudo, desde curas até o controle da natureza. Mas onde ele foi parar? O livro mais famoso da história, agora perdido. Historiadores e estudiosos debatem sua existência há séculos. Ele era real ou apenas uma história? À medida que você se aprofunda nesse mito, as linhas entre o que foi escrito e o que foi imaginado começam a se confundir. Mas hoje à noite, você não é mais apenas um espectador dessa lenda. Hoje, você é aquele que caminha pelo caminho que muitos antes de você sonharam em trilhar. E embora você provavelmente não sobreviveria às provações de reis e sacerdotes, ainda pode dar os primeiros passos nas pegadas de quem procurou o livro da sabedoria. Enquanto o sol se põe lentamente no horizonte, você começa a entender que está em uma jornada que transcende o tempo. O deserto à sua frente parece mais um mar de areia, infinito e imutável. E à medida que você avança, o vento quente lhe sussurra segredos que os ventos do passado levaram para longe. Esse é o cenário que cerca a lenda do livro de Salomão. Mas o que você não sabe é que a verdadeira história por trás desse livro não é apenas sobre sabedoria e mistério. Ela está repleta de intrigas políticas, conspirações e uma busca implacável por poder. O livro de Salomão, se é que ele realmente existiu, era dito ser o compêndio de todo o conhecimento oculto de seu autor. Mas de acordo com a tradição, esse livro não foi apenas um símbolo de sabedoria, mas também uma ferramenta que poderia ser usada para controlar forças além da compreensão humana. Imagine um livro capaz de curar doenças, comandar os ventos, ou até mesmo controlar os demônios. Era isso que os antigos acreditavam que ele possuía. Um poder imenso. E um poder que não deveria cair nas mãos erradas. Mas o que aconteceu com esse livro? A resposta, como acontece com tantas histórias antigas, é envolta em mistério. Historicamente, muitos acreditam que o livro foi perdido para sempre após a morte de Salomão. Alguns dizem que ele foi escondido. Outros acreditam que ele foi destruído. Mas o mais intrigante de tudo é que a busca pelo livro de Salomão nunca parou. Ao longo dos séculos, muitos tentaram encontrá-lo. Alguns dos maiores exploradores e estudiosos da história foram atraídos por essa busca, movidos por uma mistura de curiosidade e ambição. E você agora faz parte dessa longa linha de pessoas que buscam o mesmo mistério. Você começa a perceber que a jornada para encontrar o livro de Salomão não é apenas uma busca externa, mas uma jornada interna também. Você é como aqueles que partiram antes de você, movidos pela curiosidade
pelo desejo de entender o que parece incompreensível. Historicamente, o livro foi associado não apenas a poderes ocultos, mas também a uma sabedoria espiritual profunda, capaz de transformar quem o possuísse. E é essa promessa de transformação que atrai tantas pessoas. Pessoas como você, que procuram algo maior, algo que vá além das respostas simples. Entre as lendas que cercam esse livro, uma das mais fascinantes é a ideia de que ele foi dado a Salomão por Deus. Segundo algumas tradições, Deus concedeu ao rei uma sabedoria sem igual. E essa sabedoria foi registrada no livro. Mas o mais estranho é que, ao longo dos séculos, algumas histórias sugerem que Salomão não apenas escreveu o livro, mas também usou ele para comandar forças sobrenaturais. Ele teria utilizado o conhecimento do livro para controlar o próprio diabo e até mesmo para comandar os animais e os ventos. Historicamente, historiadores ainda discutem se isso é realmente possível, ou se é apenas uma alegoria exagerada, criada para dar maior poder à figura de Salomão. Enquanto você reflete sobre essas questões, sente o calor do deserto se intensificar ao seu redor. O vento sopra mais forte agora, e você começa a perceber uma sensação estranha, como se algo invisível estivesse observando você. O mistério do livro ainda está lá, como uma sombra, esperando ser desvendado. A busca continua, e você está mais perto de descobrir algo que mudará sua visão sobre o mundo. À medida que você avança, a noite começa a cair. O céu se transforma em um manto profundo de estrelas, como se o próprio cosmos estivesse observando cada passo seu. O deserto, que durante o dia parecia vasto e desolado, agora se torna um lugar de quietude e mistério. Você pode sentir o ar se esfriar à medida que o calor do dia se dissipa, e um silêncio profundo envolve tudo ao seu redor. Mas esse silêncio não é apenas a quietude do deserto. Ele é carregado de segredos, de histórias antigas que esperam ser reveladas. Você já percebeu que essa busca pelo livro de Salomão não é apenas uma viagem física, mas uma jornada emocional e espiritual? O que você busca, afinal? A sabedoria de Salomão? O poder que ele possuía? Ou há algo ainda mais profundo que você não consegue expressar em palavras? A ideia de um livro com tanto poder, tão carregado de mistérios, faz com que você se pergunte: e se ele realmente existir? O que eu faria com esse conhecimento? Essa é uma questão que os estudiosos e exploradores se fizeram por séculos. E é exatamente por isso que a busca pelo livro nunca parou. À medida que você caminha, você começa a perceber que as lendas sobre Salomão e seu livro estão entrelaçadas com as histórias das culturas que vieram depois dele. Afinal, Salomão não foi apenas uma figura bíblica. Ele também foi um rei lendário, conhecido por sua sabedoria inigualável, mas também por seus relacionamentos complexos com outros reinos e culturas. O livro que ele possuía não era apenas um compêndio de sabedoria, mas uma chave para controlar forças cósmicas e, quem sabe, até mesmo o destino das civilizações. A lenda sugere que, ao longo de sua vida, Salomão usou o livro para estabelecer um império vasto e poderoso, dominando tanto os reinos materiais quanto os espirituais. Algumas histórias afirmam que o livro foi escondido, enquanto outras dizem que ele foi cuidadosamente protegido por uma ordem secreta, destinada a garantir que seu poder não caísse em mãos erradas. Mas, apesar de todas as teorias, nenhuma delas confirma com certeza onde o livro está, ou o que realmente ele contém. Os mais céticos, no entanto, acreditam que o livro de Salomão nunca existiu de fato. Para eles, ele é apenas uma metáfora, uma história que foi contada para transmitir sabedoria espiritual e moral, mas sem nenhum fundo histórico real. Historiadores ainda discutem se Salomão realmente possuía tal livro, ou se ele foi uma invenção posterior, uma maneira de projetar a grandeza e a sabedoria do rei para além de sua vida. Enquanto você continua a caminhada, você se pega refletindo sobre essas discussões. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre os dois extremos. Talvez o livro nunca tenha existido fisicamente, mas sua ideia e a sabedoria associada a ele tem um poder que transcende a história. À medida que a noite se aprofunda,
O vento parece mudar. Agora, ele traz consigo algo mais. Talvez seja apenas a sua imaginação, mas você sente como se o deserto estivesse tentando lhe contar algo. Talvez, apenas talvez, a verdade sobre o livro de Salomão não esteja em um pedaço de papel ou pergaminho antigo, mas na jornada em si, nas lições que você aprende enquanto busca, na transformação que ocorre enquanto você segue a trilha, deixada por aqueles que vieram antes de você. Você se pergunta: será que estou me aproximando da verdade? Ou será que estou apenas correndo atrás de uma sombra? O mistério permanece, mas a sensação de que está perto de algo grande é palpável. O deserto, com todo o seu silêncio e vastidão, parece agora mais uma metáfora para a busca eterna pelo conhecimento. E de algum modo, você sente que não importa onde essa jornada o leve, algo profundo e transformador está acontecendo dentro de você. Enquanto você continua sua jornada, o silêncio do deserto se intensifica. Cada passo parece ecoar em um espaço que, embora vazio, está carregado de significados não ditos. O céu estrelado acima de você, com sua vastidão infinita, faz você se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo conectado com algo muito maior. A cada respirada profunda, o ar parece ficar mais espesso, mais carregado de mistérios. O que exatamente você está buscando aqui? O livro de Salomão? Ou talvez uma verdade mais profunda sobre você mesmo? Algo que só poderia ser revelado neste cenário árido e silencioso. Você se lembra de uma história antiga que ouviu sobre o livro de Salomão sendo escrito em pergaminhos antigos? Ou, talvez em tábuas de ouro. De acordo com a lenda, Salomão teria usado esse livro não apenas para governar seu reino, mas para manipular o mundo à sua volta. Dizem que ele possuía um poder imenso. Poderia controlar o vento, os animais, até mesmo os demônios. Imagine o que isso representava para as culturas da época, onde o rei era visto como o elo entre o divino e o terreno. O livro, portanto, não era apenas uma coleção de sabedoria, mas uma verdadeira ferramenta de domínio sobre as forças naturais e sobrenaturais. O que é ainda mais fascinante, no entanto, são os relatos das culturas que surgiram após o reinado de Salomão. Ao longo dos séculos, o livro foi associado a diferentes práticas místicas e esotéricas. De acordo com algumas tradições judaicas, o livro foi preservado por uma ordem secreta destinada a proteger seu poder. Outros afirmam que ele foi escondido em algum lugar, talvez em uma das muitas cavernas do deserto, à espera de ser encontrado novamente. O que é certo, porém, é que ao longo da história o livro foi alvo de diversas tentativas de sequestro, por parte de impérios e sociedades secretas que queriam controlar o que ele poderia revelar. Você se pega refletindo sobre isso enquanto anda, lembrando-se de todas as figuras históricas que de alguma forma foram atraídas pela lenda do livro. Exploradores, filósofos, até mesmo alquimistas e magos, todos seguiram pistas e fragmentos dessa história, movidos pela mesma necessidade de descobrir algo que pudesse mudar suas vidas. O que eles procuravam, afinal? Poder? Sabedoria? Ou algo, mas algo que só poderia ser alcançado ao desvendar os mistérios escondidos naquele livro? E é nesse ponto que a história começa a se complicar, porque muitos estudiosos acreditam que o livro de Salomão não é apenas uma obra física, mas uma ideia, uma filosofia ou uma mensagem que atravessa as gerações. Alguns argumentam que a verdadeira sabedoria do livro não está em seu conteúdo, mas na jornada que ele inspira. Historiadores ainda discutem se o livro existia de fato ou se ele é apenas uma construção simbólica, uma metáfora para a busca incessante pela sabedoria e pelo autoconhecimento. À medida que você segue adiante, fica claro que essa busca por respostas não é tão simples quanto parece. O livro pode ser apenas uma chave para entender algo muito mais profundo sobre o mundo e sobre você. Enquanto o vento continua a soprar, você se sente cada vez mais imerso em um labirinto de histórias, lendas e interpretações. Cada pedaço de informação parece se encaixar perfeitamente, mas, ao mesmo tempo, há algo que permanece fora de alcance. O deserto, com toda a sua imensidão,
reflete bem esse sentimento. Você está no meio de uma busca sem fim, onde cada pista descoberta apenas gera mais perguntas. Mas, de alguma forma, isso faz parte da experiência. A busca pelo livro de Salomão, assim como a busca por sabedoria, é uma jornada sem fim. Uma jornada que transforma aqueles que a embarcam, mesmo que nunca encontrem todas as respostas. O som do vento se intensifica à medida que a noite se torna mais profunda, e você percebe que a sensação de estar mais próximo do livro está crescendo dentro de você, como se a cada passo você estivesse mais em sintonia com algo que transcende o físico, um poder místico que permeia o ar e as estrelas acima. Mas você sabe, no fundo, que talvez nunca encontre o livro em si. Talvez o que você realmente esteja procurando seja uma revelação que vem de dentro. E, de alguma forma, isso já faz parte da jornada. A noite está agora completamente instalada, e o deserto se transforma em uma paisagem etérea sob o brilho das estrelas. Cada grão de areia parece brilhar com um brilho suave, como se estivesse refletindo os segredos do universo. Você começa a perceber algo peculiar. A quietude ao seu redor não é o vazio absoluto que você imaginava. Em vez disso, é um espaço onde a história e o presente se encontram, onde o silêncio carrega não apenas a vastidão do deserto, mas também os ecos do passado. E, no fundo, é como se você estivesse se aproximando da verdade. Não a verdade sobre o livro de Salomão, mas sobre o significado dessa busca. Enquanto você avança, as histórias que ouviu ao longo da jornada começam a se entrelaçar. Uma delas, particularmente intrigante, fala de um monge do século XIII que passou sua vida procurando o livro. Ele acreditava que, com o conhecimento contido no livro, poderia curar a humanidade de todas as suas doenças e males. A lenda diz que, no final de sua vida, o monge nunca encontrou o livro, mas alcançou uma sabedoria profunda ao longo do caminho. Ele escreveu em seus diários que o verdadeiro segredo do livro de Salomão não era um poder mágico ou sobrenatural, mas a capacidade de se transformar através do processo de busca. O monge, ao longo de sua jornada, aprendeu a ver o mundo com outros olhos, desenvolvendo uma compreensão que não poderia ser transmitida por palavras ou textos, mas somente por experiência direta. Essa história ecoa em sua mente enquanto você continua caminhando. Você não pode deixar de se perguntar: será que isso também se aplica a você? Será que a jornada para encontrar o livro de Salomão é, de fato, uma metáfora para a própria busca por autoconhecimento? À medida que você se perde nas sombras do deserto, você começa a perceber que a resposta não está nas páginas de um livro perdido, mas na experiência de seguir o caminho, na capacidade de se transformar ao longo da jornada. Durante séculos, os estudiosos tentaram decifrar os fragmentos de textos que mencionam o livro. Muitas dessas referências se perderam com o tempo, mas algumas ainda sobreviveram, espalhadas por diferentes partes do mundo. Alguns estudiosos afirmam que o livro foi escrito em hebraico antigo. Outros acreditam que ele estava em aramaico, a língua falada por Salomão e seus contemporâneos. E então, há aqueles que falam de um código oculto no texto, algo que pode revelar o caminho para o livro, mas que só pode ser entendido por aqueles que têm os olhos para ver. Não é apenas um código linguístico, mas um código espiritual, dizem. E você agora começa a perceber que esse código não é algo que você vai ler, mas algo que você vai viver. Você sente uma leve brisa que passa, como se o próprio deserto estivesse sussurrando algo para você. A sabedoria que você procurava, por tanto tempo, talvez esteja mais próxima do que imagina. A cada passo, as respostas parecem estar em cada pedaço de areia, em cada estrela que brilha acima. Você começa a entender que a verdadeira busca não é encontrar o livro, mas encontrar o caminho. O livro de Salomão, como as antigas lendas sugerem, pode não ser um objeto físico a ser encontrado, mas uma chave para uma compreensão mais profunda do mundo e de si mesmo. Ele pode estar mais dentro de você do que você jamais imaginou. Historiadores ainda discutem se Salomão realmente possuía um livro tão poderoso ou se ele é apenas uma lenda criada para reforçar sua imagem como o rei mais sábio de todos os tempos.
Alguns sugerem que o livro nunca existiu, mas que ele é uma representação simbólica da busca por sabedoria, uma busca que nunca tem fim. E é justamente nesse ponto que a jornada se torna mais interessante. A busca pela sabedoria de Salomão, como todas as grandes buscas, não é sobre chegar a um fim definitivo, mas sobre a transformação que ocorre ao longo do caminho. E agora, ao refletir sobre isso, você começa a entender que o que você realmente encontrou não é o livro, mas uma nova maneira de ver o mundo. Uma nova perspectiva que só pode ser conquistada por aqueles que se aventuram a ir mais além, a procurar mais profundamente. O vento, como se fosse uma confirmação silenciosa, se intensifica ligeiramente, e você sente o ar mais fresco agora. Algo parece ter mudado. O deserto, tão imenso e silencioso, agora parece acolhedor, como se ele estivesse lhe oferecendo as respostas de uma maneira mais suave. Você começa a perceber que talvez tenha encontrado o que procurava, não em um livro perdido, mas em algo muito mais profundo. A cada passo que você dá, o deserto parece se tornar menos um espaço de solidão e mais um campo fértil de reflexões. O vento agora, que antes parecia um mero companheiro da jornada, parece sussurrar em seu ouvido. O calor do dia já se dissipou, e a noite fria e tranquila é um convite para você mergulhar em seus próprios pensamentos. O céu estrelado acima de você parece agora refletir a complexidade das questões que surgiram durante sua jornada. A sabedoria que você buscava, até então colocada no livro de Salomão, agora parece se desviar para algo muito mais profundo e pessoal. Você se lembra de uma antiga tradição que falava de como Salomão usava seu conhecimento para governar o reino, com um poder que ia além da razão humana. Era como se, por meio do livro, ele fosse capaz de comandar até as forças da natureza. Os ventos, os animais, os rios, até mesmo os demônios, tudo parecia estar sob seu controle. Mas, como em todas as grandes lendas, há uma sombra que paira sobre esse poder. Será que esse controle não teria um preço? Historicamente, muitos estudiosos afirmam que enquanto o rei possuía sabedoria incomum, ele também enfrentou os dilemas de controlar forças que estavam além de sua compreensão. Em sua busca pelo domínio completo, ele pode ter arriscado mais do que poderia suportar. A sabedoria, por mais poderosa que fosse, tinha limites. À medida que você reflete sobre isso, uma sensação de inquietação começa a surgir. Talvez o livro de Salomão não fosse apenas sobre o poder de controlar, mas sobre o equilíbrio entre o conhecimento e as consequências de seu uso. Essa reflexão ressoa em seu coração enquanto você avança mais adiante, e você começa a se perguntar: será que a busca pelo livro e pelo conhecimento é, na verdade, uma jornada sobre encontrar um equilíbrio entre o saber e o ser? Uma verdadeira sabedoria não pode existir sem um entendimento das consequências de suas ações. Talvez o livro de Salomão, na verdade, seja menos sobre as palavras nele escritas e mais sobre a jornada para entender a responsabilidade que vem com o conhecimento. Agora, olhando para o vasto deserto à sua frente, você percebe como tudo parece conectado. O deserto, esse lugar de silêncio e mistério, reflete o vazio que você sente ao procurar algo que não pode ser simplesmente encontrado. Não há respostas fáceis aqui, e você começa a entender que a busca por sabedoria é, na verdade, uma caminhada sem fim, uma caminhada que não depende do resultado final, mas do que você aprende ao longo do caminho. Você também percebe que, ao longo dessa jornada, muitas pessoas e culturas se esforçaram para compreender o mistério do livro. Os egípcios, com sua sabedoria milenar, tinham seus próprios textos sagrados que falavam sobre a manipulação do mundo espiritual. Os gregos, com sua filosofia profunda, buscavam entender a natureza da realidade. Mesmo em tempos modernos, muitas pessoas ainda se perguntam se o verdadeiro poder de Salomão não está em seu livro, mas na sabedoria que ele representa. Cada cultura que tentou desvendar o segredo do livro de Salomão acabou encontrando algo de valor, não em um livro físico, mas nas ideias e nas lições que ele simbolizava.
Você já não está mais preocupado em encontrar o livro ou em possuir sua sabedoria. Algo mais profundo está acontecendo dentro de você. Você percebe que a verdadeira sabedoria não vem de um texto ou de um objeto, mas do entendimento interior que você adquire enquanto busca algo maior do que si mesmo. Enquanto a brisa do deserto acaricia seu rosto, você sente uma sensação de paz, como se o deserto estivesse confirmando sua reflexão. O livro de Salomão talvez nunca tenha sido sobre o poder de controlar o mundo, mas sobre a capacidade de compreender e respeitar o equilíbrio entre os mundos visíveis e invisíveis. À medida que o céu começa a escurecer ainda mais, uma sensação de serenidade o envolve. O mistério do livro e tudo o que ele representava começa a se dissolver em algo mais sutil. Talvez no final, o verdadeiro tesouro não seja o livro, mas a jornada, a experiência que você vive ao buscar respostas. O que você encontrou aqui no deserto silencioso não é um poder oculto ou um segredo revelado, mas uma sabedoria que só pode ser adquirida por aqueles que se permitem ir além da busca externa. Você começa a entender que o livro de Salomão, esse símbolo de sabedoria e poder, talvez tenha sido menos uma busca por respostas definitivas e mais uma metáfora para a eterna jornada de autodescoberta. E com essa realização, o deserto, que antes parecia vasto e sem fim, agora se torna um lugar de descanso, onde você finalmente encontra a paz, mesmo sem o livro. A sabedoria não está em algo perdido, mas em tudo o que você aprendeu ao longo do caminho. À medida que a noite se aprofunda e o deserto se acalma, você começa a perceber uma quietude rara, uma paz profunda que se instala dentro de você. O vento, agora mais suave, parece carregar consigo algo mais que apenas ar quente e seco. É como se o próprio deserto estivesse compartilhando com você o segredo que ele guardou por milênios. O céu, um manto de estrelas, brilha com uma intensidade silenciosa. Em meio a essa tranquilidade, você se pergunta: será que a verdadeira jornada era esta? Não uma busca por um livro, mas por algo muito mais interior. Você respira profundamente, sentindo a vastidão do deserto ao seu redor e, ao mesmo tempo, a serenidade que começa a tomar conta de seu ser. Há algo reconfortante nesse lugar. O deserto, tão imenso e aparentemente vazio, carrega uma verdade, simples mas poderosa. A sabedoria não é algo a ser possuído, mas algo que se revela à medida que você caminha. E agora, com cada passo dado em direção à sua própria compreensão, você começa a entender que a busca por Salomão não era apenas sobre o livro perdido, mas sobre o que você está se tornando enquanto o procura. Historiadores ainda discutem se o livro de Salomão foi real ou apenas uma lenda. Alguns acreditam que ele foi escrito e perdido, enquanto outros sugerem que ele nunca existiu fisicamente, mas que suas lições são apenas metáforas para a jornada da vida. À medida que você reflete sobre isso, uma sensação de clareza começa a se formar dentro de você. Talvez o segredo do livro não esteja em suas palavras, mas nas lições que ele pode ter ensinado. Lições sobre o poder do conhecimento, a responsabilidade do governante e, principalmente, sobre o equilíbrio que deve ser mantido ao buscar sabedoria. Enquanto o deserto permanece em silêncio, você se lembra das muitas culturas que foram influenciadas pelas histórias de Salomão. Em um canto distante, no Antigo Egito, sacerdotes e estudiosos praticavam suas próprias formas de alquimia e magia, buscando dominar os elementos e os mistérios do cosmos. Nos templos da Índia, os sábios meditavam em busca de uma compreensão mais profunda da natureza da realidade. E em terras distantes, os gregos e romanos discutiam o poder do conhecimento e o impacto que ele poderia ter sobre a sociedade. Todas essas culturas, de alguma forma tocadas pela lenda de Salomão, entenderam que o verdadeiro conhecimento não é apenas o que se lê em um livro, mas o que se vive ao longo de uma jornada. Agora, com o vento suave acariciando seu rosto e o silêncio envolvente ao seu redor, você percebe que a resposta, embora ainda envolta em mistério, está mais próxima de você do que jamais esteve.
O livro de Salomão, seja ele real ou simbólico, representa muito mais do que um simples texto. Ele é um reflexo da eterna busca humana por entendimento, por equilíbrio e por sabedoria. E você agora entende que essa jornada nunca termina. A busca por sabedoria, por compreender o mundo e a si mesmo, é uma jornada sem fim. Mas é na busca que você realmente encontra o que procura. À medida que a noite avança e a brisa se torna ainda mais suave, você percebe que encontrou algo mais profundo do que qualquer livro poderia oferecer. A sabedoria não vem apenas de textos antigos ou palavras ditas por grandes mestres, mas da experiência vivida ao buscar o significado das coisas. Você já não se importa tanto com o livro perdido, porque entendeu que a verdadeira sabedoria está em sua jornada, na transformação que ocorre dentro de você à medida que avança. Agora, à medida que o deserto se envolve em um silêncio quase absoluto, você sente que chegou a um entendimento mais profundo. A busca por respostas é, na verdade, a própria resposta. E com isso, uma sensação de calma profunda se instala em seu coração. Você encontra paz no fato de que a sabedoria não precisa ser encontrada em um único lugar. Ela está em toda parte no caminho, nas lições que você aprende, e principalmente no processo de se permitir aprender. O deserto, agora profundamente silencioso sob o manto de estrelas, parece ter se tornado um espelho para sua própria alma. A noite se alonga, e o ar frio do deserto envolve você, como um abraço suave. Os sons ao redor são distantes, mas você começa a perceber uma leve mudança na atmosfera. Há algo reconfortante nesse espaço vazio. O deserto não é mais apenas uma vastidão sem fim, mas um lugar onde você começa a sentir uma conexão com o antigo. O segredo que você procurava, o mistério do livro de Salomão, não está mais em algo físico, mas em uma compreensão mais profunda e silenciosa. A cada respiração, você sente como se estivesse absorvendo o mistério ao seu redor, não através de palavras ou textos, mas através do silêncio. Em algum lugar longe do alcance de sua mente consciente, você começa a perceber que essa jornada não foi uma busca para encontrar o livro, mas uma busca para encontrar uma parte de si mesmo. Talvez o livro nunca tenha sido tão importante quanto a jornada para compreendê-lo. Enquanto você caminha, seus pensamentos flutuam para as antigas histórias de Salomão e seu reino. Como dizem as lendas, Salomão era mais do que apenas um rei. Ele foi o homem que soubera controlar os ventos e os mares, aquele que dominava até os demônios e entendia os segredos da criação. Porém, à medida que ele se aproximava do fim de seus dias, uma ideia fascinante surgia. O verdadeiro poder de Salomão não estava na força de sua vontade, mas em sua capacidade de entender os limites do que ele poderia controlar. As histórias sugerem que ele sabia que o conhecimento tem um peso, que com cada revelação, com cada segredo desvelado, há sempre algo perdido em troca. E é aí que, ao longo da sua jornada, você começa a perceber a verdadeira sabedoria de Salomão. O verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de entender os próprios limites, de ser humilde o suficiente para saber que não se pode dominar tudo. Esse entendimento, esse reconhecimento da limitação humana, é algo profundamente libertador. À medida que você se dá conta disso, a sensação de paz se intensifica. Não há mais necessidade de correr atrás do impossível. O verdadeiro saber não está em dominar, mas em se aceitar, em compreender que a sabedoria real reside na capacidade de viver em harmonia com o que você pode controlar e aceitar aquilo que está além do seu alcance. À medida que você reflete sobre isso, sente-se como se estivesse sendo guiado por algo invisível. O deserto, com sua quietude e vastidão, parece ser a metáfora perfeita para esse tipo de sabedoria. O deserto não exige que você conquiste ou controle, mas que você aprenda a viver com ele, a fluir com ele. O mesmo ocorre com o conhecimento. A sabedoria verdadeira não está em agarrar-se ao poder, mas em aprender a deixá-lo fluir, aceitando que não somos feitos para controlar o mundo, mas para entender nosso lugar nele. E nesse momento de reflexão, você percebe que, de certa forma,
Essa jornada se tornou sua própria versão do livro de Salomão. As lições que ele poderia ter ensinado já começaram a se revelar dentro de você. Talvez o livro nunca tenha sido encontrado, porque ele nunca precisou ser encontrado. A sabedoria do livro, como as lendas sugerem, não está em suas páginas, mas na transformação que ocorre enquanto você busca por ele. O caminho e não o destino é o verdadeiro segredo. A cada passo que você dá agora, você se sente mais em paz. O vento que antes parecia carregado de mistérios agora soa como uma melodia suave, quase reconfortante. As estrelas acima são como velhas amigas, que observam sua jornada sem julgamento. Você começa a entender que talvez o maior presente de Salomão não tenha sido o controle sobre as forças do mundo, mas o reconhecimento do fluxo natural da vida. E esse entendimento traz consigo uma sensação de serenidade imensa. Os ventos do deserto, as estrelas no céu, o silêncio ao seu redor. Tudo parece ser parte de um vasto e grandioso ciclo de aprendizado e aceitação. Você não precisa mais procurar por algo perdido. O que você encontrou foi uma maneira de olhar para o mundo de forma mais tranquila, mais aberta, aceitando tanto os mistérios quanto as certezas. O livro de Salomão, no fim das contas, pode ter sido uma jornada sem fim, mas a verdadeira sabedoria estava em saber que às vezes a busca é o que nos transforma. O silêncio do deserto continua a envolvê-lo enquanto você avança, e você começa a perceber que, à medida que a jornada continua, cada momento parece estar mais imerso em um ritmo tranquilo. O vento, sempre presente, agora soa como uma suave melodia, uma sinfonia da natureza que acompanha seus pensamentos. Cada passo que você dá é mais um passo em direção a uma realização que começa a se formar em sua mente. Uma percepção de que a busca pelo livro de Salomão é uma jornada muito mais profunda do que qualquer texto antigo poderia sugerir. Você reflete sobre o que as lendas dizem sobre Salomão. Alguns afirmam que ele era mais do que um rei. Ele era o mestre dos segredos do universo, capaz de dominar a natureza e até mesmo os demônios. Mas ao olhar para o que está ao seu redor, a verdade parece se distorcer. O deserto, com suas areias infindas e seu céu imenso, não é um lugar de domínio ou poder. Ao contrário, ele é um lugar de aceitação e compreensão. Salomão, o homem que governou com sabedoria, também entendeu que o verdadeiro poder não vinha de controlar os outros, mas de entender a harmonia entre os elementos. O poder estava em aceitar os limites e, ao mesmo tempo, aprender a viver dentro desses limites. E é justamente essa percepção que começa a se revelar para você. O livro de Salomão, se ele realmente existiu, pode ser mais uma representação dessa sabedoria. A sabedoria de viver com as forças ao seu redor e não contra elas. Ao longo de sua jornada, você começa a entender que o livro não era uma fonte de poder absoluto, mas um guia para equilibrar as forças do mundo de maneira que se alcançasse a paz. Os antigos acreditavam que Salomão tinha essa habilidade única, e é isso que torna a lenda tão fascinante. Não era sobre ser o mais forte, mas ser o mais sábio, o mais consciente de que o equilíbrio é o que mantém tudo funcionando. E você começa a ver a jornada sob uma nova luz. As dificuldades e os desafios que você enfrentou, as perguntas não respondidas, os momentos de incerteza, todos eles fazem parte desse equilíbrio. O que você aprendeu ao longo dessa jornada não é uma resposta definitiva, mas uma série de lições que se revelam com o tempo. Talvez no final a verdadeira sabedoria seja entender que nunca teremos todas as respostas. A busca, a constante procura, é o que nos mantém vivos, o que nos mantém aprendendo. Você pensa nos muitos exploradores e estudiosos que tentaram encontrar o livro de Salomão, algumas vezes com grande ambição, outras com a esperança de que o livro poderia trazer respostas a todos os seus questionamentos. Mas à medida que você avança, percebe que talvez a verdadeira busca não seja sobre encontrar algo externo, mas sobre uma mudança interna. É essa transformação que ocorre em sua própria jornada, quando você começa a entender que, ao invés de procurar por algo perdido,
Você deve olhar dentro de si mesmo e compreender o que já está presente. O livro de Salomão, com sua sabedoria suprema, era apenas uma alegoria para o processo de crescimento e autocompreensão. Enquanto você caminha sob as estrelas, a sensação de serenidade se aprofunda. O deserto, com sua beleza tranquila, parece, agora não apenas um cenário, mas um reflexo do que acontece dentro de você. A sabedoria, assim como a areia que se acumula ao longo do tempo, não é algo que se adquire rapidamente. Ela é gradual, uma construção paciente que se forma a partir das experiências que você vive. O livro de Salomão pode não ser um objeto a ser encontrado, mas uma lição a ser vivida. E você percebe, ao caminhar sob o céu infinito, que não precisa procurar mais. O que você estava buscando estava dentro de você o tempo todo. A sabedoria que os antigos procuravam, a sabedoria que Salomão possuía, é algo que todos têm o potencial de acessar. Não é algo que se lê ou que se encontra em um livro perdido no deserto, mas algo que se descobre dentro de si, no processo de viver, de questionar, de crescer e de aceitar os limites do que se pode controlar. A brisa do deserto é agora como uma suave melodia, e as estrelas acima, como testemunhas silenciosas, observam sua jornada. Em vez de procurar algo fora de você, você começa a perceber que o verdadeiro tesouro está em entender o papel que você desempenha neste vasto universo, em encontrar o equilíbrio entre o que pode controlar e o que deve aceitar. O livro de Salomão, ao final, não era um objeto, mas uma lição, uma sabedoria eterna que permanece viva, não em páginas, mas em nossos corações. Enquanto você continua sua jornada pelo deserto, o ambiente à sua volta começa a parecer mais familiar, como se o próprio terreno estivesse acolhendo sua busca. O céu, agora tingido de um azul profundo e relaxante, reflete a serenidade que começa a surgir dentro de você. O vento, que antes parecia um lembrete do mistério que você tentava desvendar, agora soa quase como uma conversa tranquila, como se o deserto estivesse compartilhando seus segredos com você. Cada passo que você dá é um lembrete de que, embora a jornada pareça interminável, ela também é profundamente reconfortante, como se o deserto tivesse, na verdade, o poder de lhe mostrar o que você precisa ver, não o que você esperava encontrar. Você se lembra das muitas histórias que ouviu sobre o livro de Salomão, cada uma delas oferecendo uma visão diferente sobre o que ele realmente representava. Alguns falam do livro como um artefato mágico, contendo o poder de controlar o mundo, de comandar os ventos e os mares, até mesmo os animais e os demônios. Outros afirmam que ele era uma metáfora para a sabedoria divina, um guia para aqueles que buscavam verdade e justiça. Mas à medida que você caminha, se dá conta de que a busca por esse livro, ou por qualquer outro artefato de sabedoria, sempre foi uma busca pela compreensão. Uma compreensão de si mesmo, do mundo ao seu redor, e de como as duas coisas estão profundamente entrelaçadas. À medida que os ventos começam a se acalmar e a noite se faz mais profunda, você percebe que talvez a verdadeira sabedoria de Salomão não esteja no poder que ele detinha, mas na maneira como ele governava com discernimento. Ele não era apenas um rei sábio, mas um homem que sabia quando agir e quando se retirar, quando ensinar e quando ouvir. Ele entendeu que o equilíbrio é a chave para qualquer grande liderança, e essa percepção pode ser a verdadeira razão pela qual seu nome permanece eterno, muito mais do que qualquer livro ou artefato físico. Salomão, com sua habilidade em governar com sabedoria, se tornou um símbolo de como o conhecimento não é apenas uma ferramenta de poder, mas uma forma de cuidar, de equilibrar os mundos visível e invisível. Você reflete sobre isso enquanto olha para as estrelas. É impossível não perceber como elas, embora distantes, ainda brilham com intensidade, como o próprio Salomão, que, embora tenha partido, continua a iluminar o caminho de quem busca entender o mundo e a si mesmo. Seu reinado, seu nome, sua sabedoria, tudo isso se mantém, não porque ele fosse um rei poderoso, mas porque ele conseguiu unir sabedoria e humildade, poder e compaixão. Essa é a verdadeira sabedoria,
Não a que está nas páginas de um livro, mas a que se aprende vivendo com os outros, respeitando a natureza e aceitando os limites humanos. E é neste momento de reflexão que você percebe algo vital. O livro de Salomão, no fim das contas, é apenas uma representação simbólica de algo muito maior. Ele é um símbolo da eterna busca pelo entendimento, da necessidade humana de buscar respostas e de aprender com a experiência. Talvez, se você tivesse encontrado o livro, ele não teria lhe dado todas as respostas, mas a jornada para encontrá-lo, a jornada que você está vivendo agora, foi exatamente o que você precisava. Afinal, a sabedoria real não é sobre as respostas que você encontra, mas sobre as perguntas que você se permite fazer e as lições que aprende enquanto procura. Agora, com o vento mais suave e a noite mais profunda, você começa a entender que o deserto não é um lugar de desolação, mas um espaço de introspecção. O deserto é, na verdade, um reflexo da mente humana, vasto, misterioso e, ao mesmo tempo, cheio de segredos esperando para ser desvendados. A busca pelo livro de Salomão, então, se torna mais do que uma simples procura por um objeto perdido. Ela é uma busca pela verdade interna, pela conexão com o que é profundo e eterno. E, de certa forma, você já encontrou o que procurava. À medida que você continua a caminhar, a serenidade se instala de forma mais sólida em seu coração. O livro perdido, se é que um dia existiu, já não importa. O que importa é a transformação que ocorreu dentro de você. A compreensão de que a verdadeira sabedoria não vem de possuir algo, mas de ser capaz de viver e aceitar os mistérios da vida. O vento agora é seu aliado, e as estrelas acima não são apenas símbolos de um passado distante, mas guias silenciosos para o futuro. A jornada que você iniciou como uma busca por respostas externas, por um livro perdido, agora se revela como uma jornada interior, onde você começa a entender o valor de simplesmente viver no momento, de aceitar as incertezas e de encontrar paz nas perguntas sem resposta. E isso, você percebe, é a verdadeira sabedoria. Não um livro, mas a experiência de viver a vida com consciência, humildade e a coragem de se questionar. Essa é a sabedoria de Salomão, não em um livro antigo, mas em cada um de nós. A noite parece se estender infinitamente, como se o deserto e o céu estivessem fundidos em um único ser, sem começo ou fim. O ar fresco da noite é tranquilo, e à medida que você segue, a sensação de estar profundamente conectado com este lugar cresce. Cada grão de areia sob seus pés parece carregar uma história, uma memória esquecida que agora você começa a entender. O silêncio do deserto, longe de ser vazio, é cheio de significados não ditos, como se ele estivesse esperando que você reconhecesse as lições que ele tem para oferecer. Você reflete sobre tudo o que aprendeu até agora, sobre o que significava procurar o livro de Salomão e como, ao longo da jornada, o foco da busca foi mudando. O livro, ao contrário do que você imaginava no início, não era o objetivo final. Ele era apenas um símbolo de algo muito maior, mais profundo. O real mistério, você percebe, não estava no livro em si, mas na jornada que ele inspirou. A busca pela sabedoria, pela compreensão e pelo equilíbrio, isso sim, é o que dá forma a nossas vidas. O que é mais interessante, porém, é como o próprio Salomão se tornou uma figura simbólica. Não se tratava apenas do rei, o governante, o sábio. Tratava-se do homem que entendeu os limites do poder e o valor da humildade. Historiadores e estudiosos, ao longo dos séculos, tentaram entender o segredo do rei, o segredo de sua sabedoria incomum. Alguns disseram que era o livro, outros que era uma dádiva divina, e ainda outros que ele simplesmente soubera ver o mundo de uma maneira única. Mas você começa a perceber que o verdadeiro segredo de Salomão estava no reconhecimento de que sabedoria não é controle. Sabedoria é equilíbrio. É entender o que você pode fazer e, talvez mais importante, o que você não pode. A jornada até o deserto e a busca pelo livro de Salomão não foram em vão. Elas lhe ensinaram que a verdadeira sabedoria não está em acumular poder ou respostas, mas em viver com as perguntas.
Salomão sabia disso, e é por isso que sua figura perdura. Ele não tentou ser perfeito, mas procurou ser o melhor governante, o melhor ser humano que poderia ser. E mais importante, ele soubera ouvir. Ouvir os outros, ouvir o mundo e ouvir a si mesmo. Agora, enquanto você caminha sob as estrelas, sente que está chegando ao fim de algo, mas também ao começo de outra coisa. O livro, que antes parecia uma chave para tudo, já não é mais necessário. Não porque o mistério tenha sido resolvido, mas porque você aprendeu a viver com ele, a aceitar a incerteza, a encontrar sabedoria na experiência e no questionamento. Não há mais pressa para encontrar uma resposta definitiva. Você já encontrou a verdadeira resposta. A jornada é o que importa. A busca nunca termina, mas isso, longe de ser uma falha, é uma liberação. O mistério é parte do processo de crescimento, não algo a ser resolvido. Enquanto você se move, os sons do deserto parecem se intensificar, mas não de forma ameaçadora. É como se o próprio deserto estivesse celebrando sua compreensão. O vento agora soa como uma carícia. Suave, as estrelas parecem brilhar mais forte, e a sensação de estar em harmonia com o mundo cresce ainda mais. O que você buscava lá no início, uma verdade absoluta, já não importa. O que você encontrou foi algo muito mais profundo e duradouro. Uma paz que vem de aceitar que não há finais definitivos, mas sim uma contínua evolução, uma eterna descoberta de si mesmo e do mundo. Você se sente em paz com a jornada. A verdade talvez não esteja em um livro antigo ou em respostas prontas, mas no caminho que você percorre. Não se trata de encontrar algo perdido, mas de viver o momento presente com a mente aberta, o coração tranquilo e o espírito disposto a aprender e a crescer. A busca por sabedoria, como o próprio Salomão teria entendido, não é sobre alcançar um ponto final, mas sobre compreender que ao longo do caminho você se transforma. E isso é a verdadeira sabedoria. Agora, sob a luz das estrelas, você finalmente compreende o que os ventos sussurravam para você o tempo todo. O livro de Salomão, o mistério, as lendas, tudo isso se torna claro. O verdadeiro tesouro não era um livro perdido, mas a jornada que você fez para entendê-lo, a transformação que ocorreu enquanto buscava algo fora de si e, ao mesmo tempo, dentro de si. Você sorri suavemente, sabendo que, de alguma forma, você já encontrou o que procurava. À medida que o deserto se torna ainda mais silencioso, você sente que sua jornada está quase chegando ao fim. As estrelas, que antes eram apenas pontos distantes no céu, agora parecem mais próximas, mais tangíveis, como se o universo estivesse se aproximando para lhe dar uma última lição. O vento, suave e constante, continua a acariciar sua pele, e com ele vem uma sensação crescente de que você está prestes a compreender algo profundo, algo que talvez sempre tenha estado ali, esperando para ser revelado. Não é mais sobre o livro ou sobre Salomão. Agora, tudo parece fazer parte de algo muito maior. A busca por respostas, que antes parecia urgente, começa a se dissolver. Você percebe que não há realmente uma resposta final, mas sim uma série de momentos de compreensão que se acumulam com o tempo. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber como viver com as perguntas, em aceitar que nem tudo precisa ser entendido de imediato. À medida que você se aproxima de um lugar de tranquilidade interior, as perguntas se tornam menos urgentes, e você sente uma aceitação serena das incertezas da vida. Você começa a refletir sobre os outros que também procuraram pelo livro de Salomão. Por séculos, exploradores, estudiosos, filósofos e místicos tentaram desvendar os segredos de Salomão, todos em busca do mesmo conhecimento, do mesmo poder, talvez na esperança de controlar ou compreender o que eles não podiam dominar. Mas o que você percebe agora, enquanto o deserto repousa pacificamente ao seu redor, é que a verdadeira chave não estava no livro, mas na própria jornada. A busca é o que molda e transforma. O ato de questionar, de procurar, de explorar, de se desafiar, isso é o que leva à verdadeira sabedoria.
O que você achava que era um mistério agora parece se revelar como uma verdade simples e profunda. A sabedoria não vem de controlar o mundo, mas de se alinhar com ele. Salomão, com toda sua fama, não era um homem que queria controlar tudo. Ele era um homem que compreendeu que o verdadeiro poder vinha da harmonia entre todos os elementos. Seu legado, assim como o mistério do livro, se tornou uma representação desse equilíbrio, dessa compreensão de que a verdadeira sabedoria é saber viver com os outros, com o mundo e, especialmente, com a nossa própria humanidade. O deserto, que antes parecia um espaço vazio, agora se mostra como um reflexo dessa sabedoria. Aqui no silêncio, você começa a entender o que significa estar em paz consigo mesmo. O deserto não é apenas um lugar físico. Ele é uma metáfora para a mente humana, que por vezes parece desolada, cheia de dúvidas e incertezas. Mas, ao aceitá-las e viver com elas, a mente, assim como o deserto, encontra sua própria paz. O segredo, como você começa a perceber, não está em fugir da dúvida, mas em aprender a viver com ela. Você se lembra das histórias de Salomão que falam de sua sabedoria em governar, em lidar com os desafios do reino e com as adversidades que surgiam. Ele não era perfeito, nem imune às falhas humanas, mas sua verdadeira grandeza estava na sua capacidade de reconhecer sua própria humanidade, de entender que a sabedoria não está na perfeição, mas na aceitação dos nossos erros, falhas e limitações. E assim, você começa a perceber que ao procurar pelo livro de Salomão, você não estava apenas buscando algo fora de si, mas estava, na verdade, buscando uma maneira de aceitar, entender e abraçar sua própria jornada pessoal. Agora, com o deserto à sua volta, você sente uma paz profunda. O livro de Salomão, esse símbolo poderoso, não é algo a ser encontrado, mas algo a ser vivido. E talvez você tenha encontrado a verdadeira essência dessa sabedoria durante toda a sua jornada. A verdade não estava em um artefato perdido, mas na transformação silenciosa que ocorreu dentro de você ao longo do caminho. O conhecimento, como o próprio Salomão sabia, não é um fim, mas um processo contínuo. Ele é, acima de tudo, uma jornada e, enquanto as estrelas brilham intensamente acima de você, uma sensação de aceitação e gratidão toma conta do seu coração. O deserto, com sua calma serena, agora parece um lugar de plenitude, não de busca. Você não está mais procurando por respostas ou por um livro. Você entendeu, ao longo de cada passo dado, que a verdadeira sabedoria está em aceitar a jornada como ela é, com todas as suas incertezas e desafios. O livro de Salomão, embora uma lenda fascinante, foi apenas o começo de algo muito mais profundo. O entendimento de que a sabedoria não está em conquistar o mundo, mas em viver de forma harmoniosa com ele. A noite se estende calma e serena, como se o tempo tivesse parado por um momento, dando-lhe o espaço necessário para refletir. As estrelas, com sua luz suave e distante, continuam a brilhar no alto, oferecendo um conforto silencioso, como se estivessem testemunhando sua jornada. O vento agora é quase imperceptível, mas ainda sente sua presença, como uma carícia suave em sua pele. Você se dá conta de que, ao longo dessa caminhada, o mundo ao seu redor não mudou. O que mudou foi você, a maneira como agora enxerga o mundo. O deserto, com sua imensidão e mistério, deixou de ser um lugar de busca frenética. Ele se transformou em um espaço de aceitação, onde o silêncio se tornou uma forma de aprendizado. Você sorri suavemente, percebendo que o que estava procurando não era o livro de Salomão, mas uma compreensão maior de si mesmo, do próprio processo de busca. O livro, que tantas vezes foi retratado como uma chave para o poder e para o conhecimento, agora parece menos importante do que a jornada que o trouxe até este ponto. O deserto não está mais vazio ou desolado. Ele está cheio de significado. Ele representa o espaço interno que você agora ocupa, um espaço de reflexão e de aprendizado constante. Lá no início, a ideia de um livro mágico, capaz de controlar os ventos e os mares, parecia algo fascinante. Você se viu talvez desejando um poder tão grande,
Uma sabedoria que poderia mudar o curso de sua vida. Mas, à medida que você caminhava mais e mais, o que antes parecia o objetivo final começou a perder seu poder sobre você. Não se tratava mais de controlar as forças do mundo, mas de se alinhar com elas, de compreender seu lugar dentro de um todo maior. Você entendeu ao longo dessa jornada que a verdadeira sabedoria não é sobre dominar, mas sobre viver em harmonia com o que é. O livro de Salomão, assim como o próprio Salomão, agora se revela para você de uma maneira diferente. Ele não é um objeto físico, mas um símbolo de algo mais profundo. A eterna busca por equilíbrio e entendimento. O poder não está em ter o controle, mas em saber quando agir e quando recuar. Em compreender que a sabedoria verdadeira está em aceitar o fluxo natural da vida, com todas as suas incertezas e complexidades. Salomão, no fundo, não era um homem que queria governar com um punho de ferro. Ele era um homem que entendeu que a verdadeira força estava na flexibilidade, na capacidade de se adaptar ao que a vida lhe trouxesse. Enquanto o vento ainda sopra suavemente ao seu redor, você percebe que essa compreensão não é algo que possa ser encontrado em um livro antigo. Não está em um texto sagrado ou em um pergaminho perdido nas areias do tempo. Está dentro de você, nos passos que você deu, na maneira como você aprendeu a lidar com os mistérios da vida, com os altos e baixos, com as perguntas sem respostas. O que você aprendeu é que a sabedoria não está em buscar respostas rápidas, mas em estar aberto ao processo, em se permitir viver as incertezas sem medo. A serenidade que agora invade seu ser é um reflexo dessa aceitação. Você não está mais em busca do que já foi perdido. O verdadeiro mistério do livro de Salomão é que ele nunca precisou ser encontrado. Ele sempre esteve dentro de você, à medida que você caminhava, que refletia, que questionava. E agora, você entende que a jornada em si é o que realmente importa. Não há um fim para a busca, e isso, de certa forma, é libertador. Você já não está mais atado à necessidade de respostas definitivas. Você está em paz com o que é, com o que ainda não foi compreendido, e com a sabedoria que vem de simplesmente viver. À medida que você para observar o deserto ao seu redor, a luz das estrelas começa a refletir nas dunas de areia, criando um espetáculo de sombras e luzes que parecem dançar suavemente. O deserto, esse vasto espaço de silêncio, se revela agora como um lugar de tranquilidade e sabedoria, exatamente como sua jornada se revelou para você. Não era sobre encontrar um livro, era sobre entender que o conhecimento, a verdadeira sabedoria, não está em dominar o mundo, mas em se alinhar com ele, em aceitar o fluxo da vida e em aprender com cada passo dado. Você começa a sentir que não precisa mais seguir em frente. Não porque a jornada tenha acabado, mas porque você já alcançou o que procurava. O deserto não é mais um campo de busca, mas um lugar de descanso, um espaço onde você pode refletir sobre tudo o que aprendeu. O livro de Salomão, se é que ele algum dia existiu, já não é necessário. O que você aprendeu foi muito mais profundo. Você aprendeu que a verdadeira sabedoria está em viver plenamente sem medo das incertezas e em aceitar que a busca por si só é a resposta. A calma do deserto agora parece envolver cada pedaço de seu ser. Você que entrou nesse cenário vasto e silencioso em busca de um livro perdido, agora percebe que encontrou algo muito mais valioso. O deserto, com sua infinita extensão de areia e vento, não é um vazio. Ele é uma tela em branco onde você pode projetar suas próprias descobertas e compreender as lições do que já foi vivido. A cada passo, você sente que as respostas, que antes pareciam distantes e difíceis de alcançar, agora se tornam claras, mas de uma maneira que nunca imaginou. Não são respostas definitivas, não são respostas que podem ser lidas em um livro ou ditas em palavras, mas respostas que vêm da quietude, da reflexão e da aceitação. Os ventos noturnos, que antes sussurravam palavras de mistério, agora parecem acompanhá-lo em uma dança suave, como se reconhecessem a sabedoria que você encontrou ao longo da jornada. O deserto, silencioso e infinito,
Agora é o seu companheiro. Ele não é um inimigo, mas uma parte de você. Ele não é um espaço a ser conquistado, mas um espaço a ser vivido, apreciado e compreendido. Assim como a jornada por si mesma, o deserto se revela como um processo de transformação constante, onde a busca por sabedoria não é sobre encontrar um livro ou um objeto, mas sobre aceitar a própria jornada e o que ela tem a oferecer. Você percebe que o livro de Salomão nunca foi o ponto de chegada. Ele foi o catalisador para a viagem. Mas a verdadeira descoberta foi feita enquanto você caminhava, refletia e se permitia aprender com o próprio processo. O poder que você procurava, a sabedoria que imaginava estar em um livro escondido nas areias do tempo, já está em você. O verdadeiro segredo do livro, se ele existiu de fato, não é o que ele dizia, mas a compreensão de que o conhecimento verdadeiro não é algo a ser possuído, mas algo a ser vivido. E ao viver, ao permitir-se percorrer o caminho sem pressa, de encontrar um fim, você se torna mais sábio. As estrelas que agora brilham com uma luz mais intensa parecem observar sua jornada com um olhar atento, como se o universo estivesse celebrando o que você descobriu. A sabedoria de viver com as incertezas, de questionar sem medo e de aceitar que a busca em si é a resposta. Não é necessário alcançar o ponto final. Não é necessário dominar o mundo ou as respostas. A verdadeira sabedoria está na maneira como você vive a busca, como você aprende a cada dia, a cada passo. Você começa a entender que, em última análise, o maior tesouro não é um livro ou um segredo escondido, mas a habilidade de se manter aberto ao mundo, de se permitir ser transformado por ele. À medida que você se senta no chão macio do deserto e observa as estrelas, você percebe que sua jornada, embora pareça ter chegado ao fim, é na verdade um novo começo. Você não precisa mais procurar algo que já possui. O entendimento de que a verdadeira sabedoria vem da experiência, da reflexão e da aceitação. O livro de Salomão, como todas as coisas, foi um símbolo, uma metáfora para algo muito maior. Você agora carrega consigo a compreensão de que a vida é a maior jornada de todas, e que as respostas não estão em livros ou objetos, mas nas lições que você aprende ao longo do caminho. O vento, agora suave e constante, parece sussurrar, para você não mais em mistério, mas em aceitação. O deserto, com sua imensidão e silêncio, é um espelho para sua própria jornada interna, e você começa a se sentir em paz com o que encontrou. O que você buscava não era o livro, mas o entendimento de que a sabedoria está em viver, em questionar e, acima de tudo, em se permitir aprender com cada passo. Você sorri, não porque encontrou todas as respostas, mas porque agora entende que a verdadeira sabedoria não é sobre respostas finais, mas sobre abraçar o processo da busca, com todos os seus mistérios e incertezas. O deserto, que antes parecia um lugar vazio, agora é um espaço cheio de significado, cheio de histórias que esperam ser vividas. A verdadeira jornada, você percebe, nunca termina. E isso, em si, é a sabedoria mais profunda que você poderia ter encontrado. À medida que você se deita sobre a suavidade do deserto, sentindo a calma que agora envolve seu ser, você percebe que a jornada por si só foi a resposta que você tanto buscava. As estrelas que antes pareciam distantes e inatingíveis, agora se aproximam, refletindo a serenidade que você finalmente alcançou. O deserto, vasto e silencioso, agora é como uma grande sala tranquila, onde você se encontra em paz com seus pensamentos. As sombras das dunas, suavemente iluminadas pela luz suave da lua, parecem convidá-lo a refletir sobre tudo o que passou. Ao olhar para o céu, a constelação de estrelas parece mais clara, mais próxima, como se lhe dissessem que o mistério que você procurava estava sempre ali. Você não precisava buscar longe, nem cavar nas areias do tempo para encontrar as respostas. A verdade estava nas pequenas lições que você aprendeu, na experiência de viver e refletir. O livro de Salomão, esse símbolo de sabedoria e mistério,
finalmente se revela para você como uma representação das lições que são transmitidas por toda a vida. As lições que vêm não de um livro físico, mas das jornadas, das perguntas e das descobertas que fazemos ao longo do caminho. O vento sopra suavemente, trazendo consigo uma sensação de acolhimento, como se o próprio deserto, com toda a sua vastidão e silêncio, estivesse aceitando a jornada que você fez. Você reflete sobre as pessoas que, ao longo da história, tentaram desvendar o segredo do livro, a sabedoria que ele guardava. Todos estavam em busca do mesmo, do poder, do conhecimento, da verdade. Mas você começa a perceber que, ao contrário do que se imaginava, a busca nunca foi sobre encontrar algo concreto como um livro ou uma resposta imediata. A busca foi, e sempre será, sobre o próprio caminho. As respostas, as lições, estão no processo de viver, de questionar e de permitir-se ser transformado pela jornada. Com o vento suave batendo em seu rosto e as estrelas observando silenciosamente, você se sente em paz. Não há mais necessidade de buscar, de correr atrás de algo que no fundo já está dentro de você. A verdadeira sabedoria não está em saber todas as respostas, mas em compreender que a busca nunca tem um fim, e que a sabedoria verdadeira está em estar aberto ao mistério da vida. Você sorri suavemente, aceitando que o que buscava a sabedoria de Salomão é um estado de ser, uma maneira de viver que é mais profunda e mais significativa do que qualquer resposta final que poderia ser encontrada. E assim, com o silêncio do deserto ao seu redor e a serenidade dentro de você, você percebe que a verdadeira sabedoria é a aceitação do fluxo da vida. A busca nunca foi por algo a ser alcançado ou possuído, mas por algo a ser vivido e experienciado. O livro de Salomão, se é que existiu, não era um objeto, mas uma lição que se manifesta através de cada passo, de cada respiração. Você aprendeu que a sabedoria não vem da resposta que você encontra, mas da própria jornada de procurar e aprender. E isso, você entende agora, é o verdadeiro poder. A noite cai completamente agora, e o deserto parece envolvê-lo em sua tranquilidade. Final, você está em paz. O caminho chegou ao fim, mas, paradoxalmente, é também um novo começo. O mistério do livro de Salomão, o poder que ele representava, a sabedoria que ele carregava, tudo isso se dissolve em uma compreensão simples. A verdadeira sabedoria está em viver com as perguntas, na aceitação do que é e no entendimento de que, por mais que você busque, nunca há um fim. A jornada em si é a resposta. Agora, deitado sob as estrelas e com o deserto ao seu redor, você respira profundamente. A serenidade que preenche o ar ao seu redor é agora também a serenidade que preenche seu coração. Você não precisa mais procurar, porque você já encontrou. E assim, com um suspiro suave e um sorriso tranquilo, você finalmente se entrega ao descanso, sabendo que a busca foi o que realmente trouxe a sabedoria.